E hoje está aqui comigo na mesa, compondo o nosso presidente, Dr. Everton. Prazer estar com você novamente, meu amigo. Valeu, um prazer. É isso aí. E nossos convidados especiais, representando a nossa dentística, a nossa tão famosa dentística, encorpada e chefiada pela doutora Gesuânia. E também ao lado dela, o seu filho, o seu colega de profissão, parceiro, né, professora? Parceiro. Doutor João. Materiais bioativos que a gente está começando a trabalhar. Então agora a gente tem toda essa parte, né, também da parte digital, que a gente está agregando isso nos nossos cursos. Então, impressão de modelos, em breve aí algumas impressões de resinas com cargas cerâmicas para os trabalhos dentro das clínicas. Seguir, transformar o curso, né, que já tem a sua tradição, né, já tem a sua tradição, já tem o DNA, né, e cada vez ir melhorando, né, trazendo para um sentido mais moderno da odontologia. Nós vamos poder ensinar para os nossos alunos todo o processo do fluxo digital, tá? Então, a gente vai ter a parte do escaneamento, a gente tem, né, já a parte do escaneamento, e agora a gente consegue imprimir. Com casos desde, vamos dizer assim, de baixa complexidade, não é facilidade, é complexidade, porque quando tem referências é de baixa complexidade, mas também de alta complexidade. Então, o aperfeiçoamento que a gente tem hoje, nós demos o nome de Excelência Clínica em Restaurações Estéticas, tá? Ele passou por um processo de reformulação, ele já existe há muitos anos ali dentro da ABO. Hoje, quem faz o curso de aperfeiçoamento com a gente, ele tem todo um contato com a parte digital. Acredito que esse é um grande diferencial do nosso curso. Tá? É a carga horária extensa de clínica, porque é isso que a gente quer de um especialista, que ele treine, que ele aprenda a trabalhar, que tenha treinamento. Saber que nós estamos transformando vidas, pode parecer um pouco exagerado, transformar vidas. A transformação de um sorriso, às vezes, transforma a vida de uma pessoa. Olá, meus amigos, meus colegas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast feito pela ABO, o ABO Podcast. E hoje está aqui comigo na mesa, compondo o nosso presidente, Dr. Everton. Prazer estar com você novamente, meu amigo. Valeu, um prazer. É isso aí. E nossos convidados especiais, representando a nossa dentística, a nossa tão famosa dentística, encorpada e chefiada pela doutora Gesuânia. Professora, muito obrigado, prazer ter a senhora aqui, viu? Bom dia, prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder bater esse papo, falar um pouco da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, de tudo que isso que representa. Na verdade, é a odontologia e, no meu caso especificamente, o que foi a dentística e até hoje, na minha vida. É isso aí, vai ser essa a nossa conversa. E também ao lado dela, o seu filho, o seu colega de profissão, parceiro, né, professora? Parceiro. Doutor João. João, meu amigo, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, viu? Muito obrigado, muito bom estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho do nosso trabalho e trazendo aí as novidades, né, dos nossos cursos. É isso aí. E é isso, vamos lá. É isso aí, vamos lá então. Professor Everton, alguma comentário a respeito da turma? Gostaria de, primeiramente, agradecer a você, Serginho, por sugerir esse projeto legal do ABO Podcast. Eu estava até relembrando esses dias, quando a Thaisa trouxe para mim uma ideia. A Thaisa está aqui nos bastidores, e ela trouxe a ideia para nós lá no início das nossas gestões, quando você era presidente. Você comentou que queria investir no Instagram da ABO. E lá naquela época, eu até pensei, nossa, mas tem quase ninguém inscrito no Instagram, do nosso círculo social, e dali ele já foi visionário, já percebeu como essa ferramenta mudaria nossas vidas ali, né? E como ela participa de nossas vidas hoje. Aí dessa vez a Thaisa falou assim, o Dr. Sérgio trouxe mais uma ideia aí pra nós, fazer um podcast. Eu falei assim, opa, vambora, vamos na hora, nem titubeei. O Sérgio falou, água parou. É isso aí. A minha sorte, viu, gente, é que eu tenho pessoas ao meu lado que abraçam as nossas causas, né? Exato. E eles fazem as ponderações também, né? Todo mundo sabe que lá na BO nossa posição ali é temporária, né? Mas assim, todos nós participamos, né? De uma certa maneira. Isso. Mas que bom.
estamos aqui para somar. Isso, e agradecer a participação, a presença do professor Gesônia. O professor Gesônia é uma professora muito capacitada, gabaritada, responsável. Então, essas suas qualidades, professora, influenciam nós na nossa formação. Nós somos profissionais de formações posteriores, né? Influenciam positivamente nas nossas formações. Muito obrigado. E agradecer também ao Dr. João por estar aqui. Dr. João, nós nos conhecemos há menos tempo, porém estamos convivendo lá intensamente na confecção do laboratório digital da BO, né? Sim, então está participando conosco lá. Ativamente. Estou lá no pé desse pessoal. Já tem um tempo. Já. Isso aí. E praticamente pronto. Viu, João? Vai fazer parte aí do nosso bate-papo. Isso, e praticamente pronto, né? Que vai abrir várias oportunidades aí para nós também. Também teve apoio do Dr. Sérgio, esse laboratório digital. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Imagina. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Isso aí. Bom, então, Everton, eu vou começar com a nossa pergunta de praxe, né, na qual a gente iniciou os nossos podcasts anteriores, e vou iniciar aqui com a nossa professora Gesônia. Professora, como que a odontologia ingressou na sua vida? Eita, isso é uma história longa e antiga. Vamos escutar essa história, é isso que a gente quer escutar. De trajetória na Vamos lá. odontologia. Bom, para te falar a verdade, fazia tempo que eu não falava sobre isso e nem pensava sobre, mas foi assim que começou. Meu pai era jornalista e eu o admirava muito. E eu queria ser jornalista. E aqui em Uberlândia, na época, não tinha uma faculdade de jornalismo. E eu precisaria sair daqui para ir para um centro maior, no caso São Paulo, Belo Horizonte. E aí o meu pai foi totalmente contra. E ele falava que eu não precisava fazer curso superior, faculdade para ser jornalista. Isso porque ele era um autodidata. Né? E isso aí eu fiquei pensando, mas então o que é que eu vou fazer? E dentre todas as possibilidades, eu escolhi odontologia. Assim, não tive nenhuma experiência prévia, nem em quem, eu vou fazer porque alguém me incentivou. Não, nem me motivou, nada. Fui fazer odontologia e passei no vestibular. Passei muito bem colocada, inclusive na época. No vestibular aqui de Uberlândia. Daqui de Uberlândia, da Faculdade de Odontologia daqui de Uberlândia. Isso na década... que na época nem era federal. Vamos colocar era em termos de... Autarquia Educacional de Uberlândia. No ano de 1970, 71, por aí. Uhum. Era a Autarquia Educacional de Uberlândia. E aí eu fui muito bem colocada. Só interrompendo, desculpa. Nessa época, era aquela escola que tinha ali na Belo Horizonte? Tinha ali na Belo Horizonte, onde tinha sido um seminário. Para quem não está nos escutando ou nos assistindo, tem um prédio ali ao lado da igreja na Avenida Belo Horizonte, né? Quase ali perto de frente à praça, na esquina da praça. Não, Raulino. Não, é quase perto da Raulino ali, tem a igreja, tem o sapateiro do lado, né? E tem a faculdade. Tinha um bar na esquina, que era o nosso point na época, né? E aí eu comecei a fazer odontologia e eu me encantei pela profissão desde o início. Em momento nenhum eu pensei que aquele não era o meu caminho. E nesse período que eu comecei a fazer odontologia, é evidente que durante todo o percurso da faculdade nós temos que apresentar seminários, todas aquelas atividades normais dos estudantes, e eu gostava muito de fazer aquilo. E isso aí veio também de um passado distante. Eu acho até que, muito antes de viver, eu acho que eu nasci professora, né? Porque a minha mãe era professora e eu sempre tinha a oportunidade de acompanhá-la nos cursos, nas aulas. Ela era professora primária. Então, às vezes, ela precisava ir dar as aulas à noite, não tinha com quem deixar os filhos, e eu ia com ela. Né? Era uma criança. E ali eu comecei a absorver toda aquela questão do ensino, do contato com os alunos. E isso se transformou no meu universo. E as minhas brincadeiras passaram a ser brincadeiras de professora. As minhas irmãs brincavam de casinha, brincavam de boneca, e eu brincava de ser professora. No muro do quintal lá da minha casa, eu pegava carvão
e eu dava aula para alunos imaginários. Olha só. Então, isso me faz olhar toda minha trajetória até hoje e entender que essa escolha não foi apenas uma escolha profissional, né? Certamente Isso não. aí é uma vocação. E durante todos esses anos é isso que eu venho fazendo, estudando sempre, me aprimorando sempre, e porque a gente tem que entender, né, que crescer, evoluir, ela não tem idade e nem não tem prazo de validade. A gente precisa fazer isso todos os dias. E essa constante evolução é que tem me trazido até hoje, né? Que as pessoas às vezes falam, porque eu fui professora na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, me aposentei, e às vezes eu encontro ex-alunos, falo, nossa, mas você ainda está trabalhando até hoje? Ah, você ainda está dando aula até hoje? Gente, isso é a minha vida, né? Essa é a minha vocação, essa é a minha missão, né? Que é uma missão não só de passar técnica, já foi quando a gente começa, a gente tem uma necessidade muito grande de mostrar que sabe, né? Então é um apreço muito grande pela técnica. Com o passar do tempo, a técnica se consolida e aí você passa a enxergar as coisas de uma maneira muito mais abrangente. Então hoje, além de ensinar a técnica, eu amo, adoro ver, é uma coisa que me dá muita satisfação, é ver a evolução, não só profissional, mas pessoal dos meus alunos. Então, isso é o que me motiva muito. Ah, com certeza. Então, Ah. viu como é que é? Desde É. pequena já dava aula lá no muro, No né? muro. Muito bom. Já veio aqui nessa vida aqui já como professora, já estava impregnada Já no estava. Já no era uma espírito. Já era. comunicadora, já, né? É isso mesmo. Ó, eu tô pensando aqui também, É. não é a Avenida Belo Horizonte, não, é atrás da Belo É Engenheiro Horizonte, Diniz. na Engenheiro Diniz. na Nós, Engenheiro eu comentei Diniz. errado aqui, vamos recapitular. Na Verdade. Engenheiro Diniz. Na Engenheiro Diniz. João, Hum. então aqui, ó, a gente escutou a trajetória da sua mãe e você, como que a odontologia iniciou na sua vida, meu amigo? Bom, Sérgio, para mim foi. Eu falo uma coisa para os meus alunos, sempre quando tem aquela primeira aula, tá começando um curso, então todo mundo se apresenta. E uma coisa que eu já falo, inclusive, falo com meus amigos também, é que eu sou um filho da dentística. Então eu já nasci nesse meio. Literalmente. Eu já fui, Sim. desde que eu era um girininho ali, eu já estava nesse meio já. Então, ao longo de toda a minha vida, eu te tive entendo. contato constante com a área da dentística, né? Uhum. Então, eu me lembro muitas vezes de eu ir acompanhando ela para ir em Brasília, para ela dar uma aula no Ministério da Defesa, não foi? Da 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 Aeronáutica. Aeronáutica. No Ministério da Aeronáutica, para os dentistas do Exército, né? E eu ficava ali acompanhando, né, e passando slides para ela. E depois dessa aula, a gente pegava o táxi e ia pro hotel, e a gente ia conversando, né, e falava, então agora eu já sei o que é o primer, agora eu já sei que tem que passar isso antes de fazer a pintura, né, então assim, eu sempre tive um contato muito grande com a odontologia. E ela me influenciou muito a vir para essa profissão. Tá? Já dei meus pulos fora também, já fui fazer outras coisas, mas Pra quem não sabe, o Dr. João, esse que vocês conhecem como dentista, também gosta de, ó, gosto mais da produção do que do, Como é do, que é? do tocar. como é que é? Fala pra turma, o que você foi fazer lá em São Paulo? Olha, para começar, eu fui para Londres, eu fui estudar produção musical, né? Depois eu voltei para São Paulo e fiquei um tempo trabalhando com música. Então eu fui professor de aluno que queria fazer discotecagem. Eu tive uma gravadora também, onde eu lançava outros artistas. E eu também trabalhei muito tempo dentro de estúdio, tá? Então produzindo músicas mesmo, tanto as minhas quanto de outras Ou pessoas. seja, a arte também está impregnada. Está impregnada, isso faz parte da minha vida. Eu falo que a música hoje pra mim, sei que não é a pauta aqui, mas a música pra mim é como se fosse uma herpes que fica ali no nervo trigêmeo, latente. Então ela tá sempre latente. Às vezes ela aflora mais e às vezes ela fica retida lá no lugar dela.
mas ela tá aqui dentro ainda e ela constantemente eu venho fazendo uma coisinha ou outra aí nesse sentido. E Tá? eu enxergo, porque assim, quem gosta de música tem os ouvidos refinados, tem os sentidos refinados. Muito. Significa que na hora que você tá lá debruçado sobre um trabalho lá, e a gente sabe que dentística é arte. Uhum. É O arte. nível de exigência e refinamento É muito é grande. alto, não é? Uhum. É isso. E aí, o que aconteceu, né? Ali meados de 2013, 2014, eu já estava um pouco cansado, porque a área de musical ela é muito cansativa também, né? E eu precisava me repor, né, na minha profissão. Eu formei em 2007 na Unitri, aqui em Uberlândia, eu fiz alguns cursos aqui, inclusive aperfeiçoamento com ela, na área de dentística, né? Fiz o que a gente tem hoje em dia como curso de aperfeiçoamento, só que hoje é um curso muito mais avançado. E aí eu voltei, então eu fui fazer a maior parte da minha formação de pós-graduação, ela foi feita em São Paulo, então eu fiz tanto a parte de dentística como a parte de implante, de prótese sobre implante dentro da Faculdade de Odontologia de São Paulo. E eu sou especialista também pelo Centro Educacional Senac de São Paulo. Então a maior parte da minha pós-graduação, ela foi feita em São Paulo nesse tempo que eu passei morando lá. Eu também tive consultório lá e eu acabei fazendo uma grande parte da minha formação profissional e experiência profissional em São Paulo. Entendi. Não, as influências, elas são ativas mesmo, né? Sim. Então, assim, o interessante é que como que somos privilegiados, né, João? Eu, você, de ter pessoas próximas a nós que nos despertou talentos, que nos despertou vocações, né? Então, com certeza, é um privilégio, Sim, com certeza, né? sem Porque dúvida. a gente consegue ter um mentor ao nosso lado 24 horas Com praticamente, certeza, com Exatamente. certeza. não é? É. Nos papos profissionais, nos momentos lá de trabalho, né, doutor Everton? Né? Muito. Quando naquele momento inicial de profissão, onde tem muitas dúvidas, né? Nem mesmo dúvidas técnicas, mas dúvidas de condutas, né? Como tratar uma situação, né? Como sair de uma determinada complicação, né? Porque o negócio que eu costumo comparar e dizer para todos é que a gente faz o curso de graduação, faz o curso de aperfeiçoamento, faz o curso de especialização, mas que no fundo a gente aprende como realizar os procedimentos, mas o mais importante é como resolver os problemas que os procedimentos fazem. Como que a gente sai especialista e sem saber resolver problemas? Exatamente, eu acho que é uma das maiores dificuldades que nós temos de passar isso para os nossos alunos é a possibilidade da gente parar de usar aquela odontologia em loco, né? Então, assim, olhar o dente que está estragado, a coroa que está quebrado. Então, hoje em dia, acho que o mais difícil que a gente tem dentro dos nossos cursos é conseguir fazer o aluno entender o paciente como um todo e não só com problemas em loco, né? Então, o que a gente tenta passar, falando de reabilitação oral, já entrando um pouquinho na área dos cursos, é olhar o paciente e falar, olha, se tem 5 dentes que estão com problema, o problema não estão só nesses 5 dentes. Tem alguma coisa a mais errado aí. Então, vamos analisar tudo que é o problema para a gente chegar ao objetivo desses 5 dentes, que é o problema que ele está me apresentando. Será que não tem um problema de oclusão? Será que não tem ali uma perda óssea? Será que não está faltando dente em algum lugar? Então, assim, a gente tenta muito passar dentro dos nossos cursos isso, olhar o paciente de uma forma geral e não apenas em loco, né? Ter uma odontologia menos segmentada, vamos dizer assim. É uma frase que eu costumo usar muito para os meus alunos, uso sempre em aula, é que a gente não está tratando de um dente, a gente está tratando de uma pessoa que, no caso da dentística, tem dentes. Então, é isso que é o nosso foco, é enxergar o paciente como um todo. E o aluno não apenas em saber como fazer, mas entender todo o processo, compreender o que ele está fazendo e como entregar para o paciente muito mais do que uma restauração, mas uma qualidade de vida, né? Ele se sentir melhor. Hoje a gente, por exemplo, tem um foco bastante importante na questão da estética, né?
Logicamente, em todas as áreas isso é muito importante. Sempre foi, a estética sempre foi importante, mas hoje ela adquiriu uma visão um pouco mais diferente do que era. Então, se a gente olhar algumas culturas aí, um dente de ouro era considerado estética, hoje a estética é o natural, Uhum. né? Mas quando a gente trabalha isso, tem muita coisa envolvida do que simplesmente pensar numa restauração. Nós estamos trabalhando com a pessoa, com o ser, o que ela sente. Então, aquela restauração estética, ela tem que estar envolvida com muita ética, não só conhecimento técnico, mas a ética também, de saber que nós estamos transformando vidas. Pode parecer um pouco exagerado, transformar vidas. A transformação de um sorriso, às vezes, transforma a vida de uma pessoa, porque às vezes essa pessoa não estava sorrindo mais, ela estava se sentindo constrangida, humilhada, não tinha autoestima, e às vezes um clareamento dental que fosse, isso aí já é um processo que muda a vida das pessoas. Então é isso que a gente procura trazer nos nossos cursos, que tenha essa formação integral, né? Não olhar apenas o dente, mas olhar como um todo. Nossa. O pessoal, a senhora falando assim, me remete a algumas situações que quando a gente tá no consultório, e assim, só sabe disso quem tá lá no dia a dia e tem o privilégio de atender, igual a gente tem, todos nós temos os nossos consultórios e nós temos o privilégio de atender a ABO. Então a gente tem condição de ver diferentes condições bucais, Com certeza. né? Isso levando classes sociais, classes culturais. Então a gente tem a oportunidade de vivenciar diferentes tipos de pessoas. E quando eu recebo um paciente e a gente nota ali e faz uma avaliação bucal, a gente vê às vezes um paciente com tantas falhas dentais, com tantas restaurações, muitas das vezes restaurações que tiveram somente o foco funcional e não tiveram a parte estética. Colocou uma massa ali para tampar o buraco e deixou. Mas certamente porque foi a condição que aquele paciente teve, ou o colega teve. Então, essa sensibilidade que a senhora está falando aí, a gente nota também quando está examinando um paciente, né? Quanto uma condição bucal é o retrato da vida de um paciente. Inclusive, às vezes... Dos sofrimentos que ele passou, né? Das dificuldades que ele passou, né? Às vezes das escolhas que ele teve teve que tirar um dente porque não teve condição de salvar o dente, porque às vezes aquele recurso financeiro foi para um filho, foi para uma outra condição de outra prioridade. E a gente começa a abranger um olhar assim que deixa a gente sensibilizado. Sem dúvida. Eu tenho casos, muitos, né? Durante toda essa vida, lidei com tantos pacientes, muitos casos dentro desse aspecto aí. Pacientes que chegam e falam assim: doutora, eu estou com vergonha de mostrar meus dentes para a senhora. E aí a pessoa começa a contar a história de vida, que não teve como tratar dos dentes. Pessoas que vejo, por exemplo, com desgastes acentuados nos dentes, que vêm para uma reabilitação, que a gente vê que é uma reabilitação de alta complexidade, e a pessoa fala: olha, meus dentes estão assim, até pedindo desculpas, né, para gente, como se estivesse pedindo desculpas. Meus dentes estão assim porque o meu marido me largou com os meus 5 filhos e eu tive que cuidar deles. Então eu passei a minha vida cuidando dos meus filhos, e agora que eles estão crescidos, cada um já tomou o seu rumo, já estão independentes, é que eu tenho condições de tratar dos meus dentes. E a pessoa fala isso chorando. Um desabafo. Um desabafo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar isso aí, olhar esse paciente, né? Não, eu não sou apenas uma técnica, né? A técnica já faz parte de mim, isso é fundamental, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Mas entender que eu estou ali para resolver muito mais do que um dente desgastado.
eu estou devolvendo uma condição de vida muito melhor para aquela pessoa. Uma condição emocional, Emocional, psicológica, psicológica. Sem né? dúvida. Verdade. Isso aí é um trabalho, uma questão muito desenvolvida no nosso curso, porque são esses os pacientes, na maioria dos casos, que a gente atende. E os nossos alunos precisam aprender isso. Normalmente, nós temos alunos que estão recém-formados ou com poucos anos de atuação em clínica, e às vezes eles estão ali nos procurando porque querem aprender a restaurar ou que querem melhorar a sua técnica. Mas o curso mostra esse outro lado para eles, que a técnica ela é importante, mas ela sozinha ela não vai resolver o problema do paciente, né? Então, Certamente. a gente tem esse trabalho no nosso curso, não só informar, mas também fazer essa formação de um profissional e que, passado o curso, ele é capaz de ir para o seu consultório com uma transformação, né? Ele começa a enxergar o seu potencial, ele começa a atuar com mais segurança, né? Além do conhecimento técnico, ele sabe se posicionar como um profissional que o paciente, olha, eu escolhi a pessoa certa, esse dentista, ele pode sim me ajudar. Então é isso que a gente procura no curso. É porque ele vai ter um olhar além do mocho, além da cadeira ali. Isso. Porque ele vai ter uma interpretação cultural daquele paciente, uma condição social, e vai saber até indicar os materiais adequados para aquele trabalho, né? Sim, a gente bate muito em cima dessa tecla, né? Então, os nossos cursos, a gente sempre tenta trazer o que há de mais moderno em sentido de materiais, né? Tanto materiais com, com, com tipos de. Peraí que me fugiu a palavra aqui. Mas, por exemplo, materiais bioativos que a gente está começando a trabalhar. Então, agora a gente tem toda essa parte, né, também da parte digital, que a gente está agregando isso nos nossos cursos. Então, impressão de modelos, em breve aí algumas impressões de resinas com cargas cerâmicas para os trabalhos dentro das clínicas, né? Então, a gente sempre tenta trazer, naquele momento que o aluno pegou ali aquela lista de material, ele não está pegando uma lista defasada, ele não está pegando uma lista antiquada, não. Tudo que está ali dentro daquele papel são materiais que a gente estuda, né? Que a gente fala, não, isso aqui vai te transformar, não vai fazer o seu trabalho, mas vai te transformar num profissional melhor, tá? Então, nesse sentido de materiais, né, empregados ali dentro dos nossos cursos, tudo que a gente tenta passar são técnicas e materiais inovadores, né? A gente acompanha muito isso dentro da ciência odontológica, da pesquisa odontológica. Então, tudo que a gente indica, ele tem um embasamento científico, né, para a gente poder entregar ali para os nossos alunos, tá? E eu acho isso muito importante, porque uma dificuldade muito grande que eu vejo, eu faço mestrado nesse momento, tô quase terminando lá o meu curso de mestrado, e às vezes quando eu vou dar uma aula para os meus colegas, alguns colegas falam assim, nossa, como você traz marcas comerciais, é tão difícil a gente saber o que comprar, saber o que utilizar. Então é uma coisa que eu sempre tive muito foco, desde que eu entrei aqui nos cursos tanto de aperfeiçoamento quanto de especialização, que eu vim fazendo uma recapitulação de tudo que tinha ali dentro. Então, será que esse material é necessário mesmo? Será que não existe coisa melhor para a gente apresentar para os nossos alunos? Será que não tem como eu oferecer um tratamento melhor para esses pacientes que vêm aqui na ABO? Tá? Então eu tive sempre muito cuidado e muito carinho nesse sentido de conseguir transformar o curso, né, que já tem a sua tradição, né, já tem a sua tradição, já tem o DNA, né, e cada vez ir melhorando, né, trazendo para um sentido mais moderno da odontologia, né, que é o boom que a gente vive hoje em dia, né, com os scanners, com as impressoras, com as fresadoras, né, então assim, a gente tem com a inteligência artificial que vem agora nos ajudando, tanto na parte de diagnóstico, né, na parte até de design mesmo, de sorrisos, que a gente usa muito essa parte dentro do curso.
E eu acho que nesse sentido, para acrescentar, né, eu acho que vem aí somando dentro dos nossos cursos essas questões também. E interessante, disso que ele está falando aí, da inteligência artificial, do digital. Quando eu me formei, isso aí era uma coisa. Ninguém se falava. Ninguém nem falava disso. Né? E aí eu fui fazer mestrado, fui fazer especialização, mestrado, doutorado. E nessa época eu fiz na Faculdade de Odontologia de Araraquara, da Unesp. E nessa época, para fazer um levantamento bibliográfico, nós precisávamos ir à biblioteca e lá pegar os índices, o IDL, que eram livros, os artigos de cada ano eram juntados nesses livros, eram livros grossos, que a gente tinha que jogar tudo ali em cima da mesa e anotar a lápis, ou caneta, no papel, qual o artigo que interessava. A partir dali, às vezes, procurar na própria biblioteca as revistas que tinham artigo e às vezes não tinha. E tinha que solicitar esse artigo, que demorava às vezes 3, 4 meses para chegar. Então, hoje, com toda essa questão aí, dessa evolução, né, tecnológica, e a gente poder, no exato momento em que o conhecimento ele é transmitido e a gente já adquire isso via internet, e poder colocar isso nos cursos, levar isso para os cursos, isso é um avanço muito grande. Né? A gente não pode esquecer o passado. Né? O passado não, o passado é que nos fez chegar até aqui, né? Mas nós temos como associar as duas coisas, né? Aquela raiz, aquela base, aquela odontologia que a gente viu, que eu vi no meu caso, né? Que eu estou contando a minha história, e associar isso hoje. Isso foi a base da odontologia que nós podemos fazer hoje e melhorando tudo isso com a Na verdade, o que eu vejo é que há um facilitador. Todo esse trabalho que a gente faz hoje, por exemplo, como o João está colocando aqui, do digital, de fazer uma moldagem digital, de fazer um planejamento digital do sorriso, a oportunidade que nós temos de mostrar isso para o paciente antes de sentar e colocar a broca no dente. Né? Então, isso aí é um avanço muito grande e é isso que a gente coloca nos nossos cursos hoje, graças ao trabalho que a ABO tem feito de colocar todos esses equipamentos à nossa disposição, à disposição dos alunos, né, professor? Maravilha. Então fica um curso completo, né, Serginho? Fica um curso completo de vocês. E essa parte digital aí abre muitas possibilidades, né, João? Muitas. O que mais que você está planejando aí para nós? Olha, a gente está com o laboratório quase pronto, né? Então, assim, nós vamos poder entregar, ensinar para os nossos alunos todo o processo do fluxo digital, tá? Então, a gente vai ter a parte do escaneamento, a gente tem, né, já a parte do escaneamento, e agora a gente consegue imprimir, a gente consegue tirar isso da tela do computador e transformar isso de forma física. Né? Então, por exemplo, um paciente chega para ser atendido do nosso curso, é o primeiro atendimento ali do aluno. O aluno ele tem a opção de fazer o analógico, a gente não parou de ensinar o analógico, mas de primeira mão, aquela primeira moldagem, a moldagem de estudo que a gente chama, né? Ela vai ser feita de forma digital. E naquilo ali eu já consigo fazer um registro de oclusão, eu já consigo ter a oclusão do paciente também, e já começar a identificar possíveis problemas, né, relacionados ao que a gente mais trabalha, que é essa parte de oclusão, né, porque a gente trabalha com reabilitação assim, vamos dizer assim, de alto nível, né, porque os tipos de pacientes que a gente recebe lá, a situação quando chega, principalmente na especialização, já está uma situação muito degradada. Né? Então, como que a gente vai identificar e diagnosticar aquele paciente que já está com tantos problemas generalizados? Né? Então, o digital ele nos possibilita conseguir enxergar isso de uma forma visual. A gente para de trabalhar com achismos ou com uma situação empírica e a gente começa a trabalhar com dados, né? Então eu tenho desgaste em dente tal, eu tenho desgaste no elemento X, esse desgaste está sendo ocasionado pela extrusão do superior e a gente consegue ver isso na tela do computador e poder manipular isso. Eu acho que o mais interessante é a gente poder manipular e mostrar isso para o aluno. E né? mostrar para o paciente também. Também, sim, para o paciente também. Participa desse processo todo. Verdade. Né? Então, hoje, nós trabalhamos com casos desde
vamos dizer assim, de baixa complexidade, não é facilidade, é complexidade, porque quando tem referências é de baixa complexidade, mas também de alta complexidade, com pacientes que chegam, como o João está colocando aqui, já com uma situação de sequelas muito importantes nos dentes, na boca. E ele pode participar desse processo quando ele vê, né? O que está sendo oferecido, o que vai acontecer, o que ele vai receber ali durante todo aquele tratamento, que é um tratamento muitas vezes de longa duração, e que ele vai passar por diversas situações desagradáveis ali naquele transcorrer. Mas ele pode ver que no final, né, o resultado compensa tudo aquilo. E principalmente hoje, quando a gente trabalha muito na questão dessa estética, da transformação de sorrisos, que as pessoas têm buscado muito, né, elas podem ver antes de passar pelo todo aquele processo restaurador, ela pode ver, ela consegue se ver por todo esse trabalho digital, se é realmente aquilo que ela está procurando, se pode mudar alguma coisa, se as expectativas que ela tem são possíveis de ser alcançadas, ou se há algo diferente, se aquele alto nível de expectativa que a pessoa traz, porque geralmente as pessoas trazem vêm com um alto nível de expectativa, elas vêm, né? E é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, o paciente não vem buscar uma restauração. O paciente não veio buscar no caso do implante, usando de uma forma bem assim pejorativa, não veio buscar um parafuso. Ele não veio comprar um parafuso. O paciente, em última análise, o que ele quer? Eu faço essa pergunta. E às vezes eles demoram um pouco a me responder, né? O paciente quer ficar bonito. É isso que a pessoa quer, né? Então, com todo esse trabalho aí do digital, como o João está colocando muito bem aqui, ele pode se ver ali naquela tela. O digital, ele gera previsibilidade. Previsibilidade. Tá? E Ele participação, E né? participação. Porque o paciente participa do problema. Ele participa do problema. Então, assim, ele se opina encanta, até, né? Ele pode se dependendo como for. encantar com o que ele vai ver ali, e aquilo ali passa a ser uma ferramenta de diagnóstico, de planejamento e de aceitação do trabalho muito importante. Inclusive, a gente está utilizando agora o novo sistema da Straumann, que é o Smile Cloud, tá? E ele é chamado Smile Cloud Yes. E o que vem esse Yes? Esse Yes, ele é o Yes da aceitação do paciente, tá? Então, o paciente consegue visualizar, a gente consegue gerar uma imagem em inteligência artificial com movimento. Então, a gente mostra o antes e mostra o depois, todo já harmonizado, com aquele sorriso harmônico. E a gente consegue gerar um vídeo dentro desse aplicativo com movimentação. Então, a pessoa consegue se ver gesticulando e meio que conversando com o sorriso que ela vai ficar. Olha, então, isso é um grande legal, diferencial que a gente muito pode bom. empregar. E quando a gente tem ali dentro dos cursos 12, 20 pacientes, e a gente poder passar isso para cada paciente é muito importante e acompanhar isso junto com o aluno, né? Então, existe uma previsibilidade muito grande gerada pela parte digital que a gente consegue oferecer hoje dentro dos cursos. Que legal, gente. Você vê, né? A modernidade aí, estamos para e passo, né? Na BO. E uma coisa assim que é importante a gente falar é o seguinte: às vezes eu recebo alunos que falam assim, mas quer dizer que para eu ser dentista hoje eu tenho que estar inserido no digital? Se eu não tiver um scanner no meu consultório, eu não vou conseguir fazer o trabalho que eu preciso fazer? Não, gente, a ideia não é essa, né? Então, ele pode fazer sim sem o digital. O digital tem vantagens de ser facilitador e tudo isso que a gente está levantando aqui. Mas os cursos não vão se prender exclusivamente a isso, né? Aquele dentista que acha que ele, por um motivo ou outro, ainda não é o momento dele se inserir no digital, ele sim pode fazer os cursos e ele vai ter toda essa preparação para o dia que ele realmente se sentir seguro e quiser investir, ele está preparado também para isso. E aí eu posso fazer um adendo, que é o seguinte: quando esses alunos vêm e ficam um pouco receosos, né, na questão do digital, no decorrer do curso,
eles já vão se entregando ao digital. Então, aquele que entrou falando, eu não sei se eu posso entrar nessa área ainda, no final do curso, ou no meio pro final do curso, ele já está querendo já. Doutor, qual que é o scanner que eu tenho que comprar? Qual que é o scanner mais em conta que eu posso comprar que eu sei que vai atender o meu processo? E tudo isso vem para mim, tá? Já vou falando, vem para mim, porque eu que esclareço todas essas dúvidas, todas em relação a toda a parte de materiais, toda a parte do digital, toda a parte dos alunos mesmo, do tratamento ali e também dos pacientes, tá? Então, eu faço toda essa junção. Então, esses alunos que entram às vezes receosos, quando chega no meio para o final, eles já estão querendo já se faz inserir. uma consultoria embutida aí já, Embutida. né, E outra coisa, tá? Não quer dizer que aquele aluno que não queira entrar no digital, que ele não possa trabalhar. Porque ele pode pegar aquele paciente, ele pode mandar numa clínica radiológica e pedir um escaneamento. Pode. Ele pode moldar o paciente e mandar para um laboratório de prótese, o laboratório pode escanear esse modelo e pode terceirizar, tá? Isso não vai impedi-lo de entrar, de começar. Dá o pontapé inicial. Dá o pontapé inicial. Existem maneiras, tá? E os valores também estão ficando cada vez mais acessíveis, sim, né? Cada vez mais acessíveis, tá? Semana passada eu recebi o contato de um aluno me perguntando sobre um scanner. Eu falei, não conheço scanner, mas já estava na faixa de 23 mil, né? Então, assim, para scanners que custavam ali 200 mil reais, como existem ainda esses scanners, são os scanners de alto nível, né? Hoje em dia já está muito mais acessível, tá? Hoje em dia, com uma impressora de 5 mil reais, ou de até menos, 3 mil reais, da China, você já consegue imprimir qualquer tipo de resina impressa disponível para a área odontológica. Tá? Então, assim, está muito mais acessível do que... Nós temos impressora na BO. Nós temos uma impressora de alto nível na BO, tá? De alto nível que a gente tem lá, tá? Então, ali a gente vai conseguir fazer toda a parte de prototipagem, para a parte dos implantes também, né? Os implantes guiados lá com o Dr. Lawrence. E a gente vai conseguir trazer muita coisa dentro da dentística também, porque o lançamento das resinas com carga cerâmica que a gente está tendo hoje em dia, então, a maioria das marcas já estão disponibilizando, algumas com teor menor de carga, alguns com teor maior de carga, então algumas podem ser utilizadas como definitivo, outras são mais indicadas para provisórios. A gente tem resinas para fazer placa de bruxismo, a gente tem resinas para fazer a parte de prototipagem, a gente tem resinas para poder fazer placa de clareamento. Então, assim, é uma vasta imensidão de produtos e de materiais que hoje a ABO vai conseguir trabalhar dentro dos cursos, né? Então, assim, é um diferencial muito grande. Quem me dera, na época que eu fiz a minha especialização, eu tivesse esse contato, porque eu sou muito da parte da informática, eu sou muito envolvido com informática. Eu passo, assim, vamos dizer assim, 60% do meu tempo eu estou na frente do computador. Legal. Tá, assim, quando eu não estou atendendo, né? Nós estamos falando muito de material, de inovações, mas eu fico na minha cabeça aqui, pensando ao mesmo tempo, professora, na sua época de graduação, e nessa época de graduação, por favor, faça o gancho que a gente esqueceu de comentar, onde você fez a sua especialização, como que te fez despertar a dentística, como que era o trabalho da dentística na sua especialização, o material que tinha lá, se já tinha as resinas estéticas, como que era a variedade de resinas, né? Nessa trajetória de evolução profissional da senhora, como que foi a evolução também dos materiais até chegar nos dias de hoje aqui com o João, falando de escaneamento, falando de impressora 3D e diferentes tipos de cerâmicas aqui. Como que foi a sua experiência com relação a isso? Olha, foi muito grande, né? Quando eu fiz faculdade, quando eu fiz odontologia, o material mais importante que nós tínhamos era o amálgama. Praticamente não se usa hoje mais, né? Resina estava começando e não era um material de uso universal como é hoje. A primeira vez que eu vi resina fotoativada foi numa aula prática, numa clínica, que um professor levou o fotoativador dele e a resina, que tinha que ser manipulada ali na hora, pó e líquido, para ser depois colocada no dente fotoativada. E foi isso, eu saí da faculdade com essa informação. Não tinha nada
né? Nada de digital, não tinha nada dos materiais que nós temos hoje. E isso foi durante muitos anos na odontologia, assim, foi evoluindo, né? Chegamos na resina composta e durante muitos anos a resina composta ainda não era um material de uso universal como é hoje. Hoje é de uso universal, não era. E com isso eu fui aprendendo, agora eu vou falar de mim, né? Sim, Eu fui aprendendo a lidar com todas essas dificuldades. Eu às vezes brinco com os alunos e eu falo assim para eles, gente, eu era boa demais, porque eu conseguia fazer uma restauração com esse material que existia, né? Mas era isso, era muito desafiador. Aí eu fui fazer como que eu fui para a dentística? Na verdade, eu fui convidada. Naquela época eu não tinha concurso. Então, eu fui convidada pelo professor Ângelo Dames. E ele era o coordenador da dentística. E ele me fez esse convite para ser professora, fazer parte da equipe de professores da dentística, no dia da minha formatura. No coquetel de formatura, eu sentada na mesa com ele, mais uma colega, que já é falecida, Eliette, minha grande amiga, nós duas conversando com o professor Ângelo, ele fez o convite naquela hora, foi assim que eu fui para a dentística, né? E aí eu fui para a dentística, fiz parte tenho muito prazer, muito orgulho de falar isso, que fiz parte de uma grande equipe de trabalho, né, da dentística da UFO, da odontologia da UFO, e fiz toda a minha história se baseia nisso aí, né, nesse período todo que eu trabalhei como professora. E os materiais foram evoluindo. E era uma coisa assim tão difícil naquela época que muitas vezes os professores tinham que levar material deles para colocar na faculdade. Né? Nós tínhamos que comprar materiais. Eu tive que comprar muito material para fazer material didático. Nós não tínhamos acesso a esses materiais que temos hoje. As empresas não são não eram naquela época como são hoje, que elas dão esse apoio para os Ou cursos. seja, vocês tinham acesso à informação, mas não tinham acesso à prática daquela informação. Não tinha. Né? Então a gente tinha que procurar, comprar material para fazer, porque como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei fazer? Posso ensinar uma coisa que eu não sei fazer? Né? Então, assim, eu precisava treinar aquilo, eu precisava de me preparar. E a gente eu comprava materiais, comprei muito material que não chegava, que não tinha à venda aqui no Brasil. Eram vendidos por esses sacoleiros que vendiam Fazer materiais. encomenda. Quem tá indo nos Estados Unidos? Quem está indo para os Estados Unidos? Traz para mim uma resina tal. Isso, traz um adesivo tal para eu usar, traz um cimento resinoso para poder usar. E aquilo ali eu usava esses materiais que eu comprava, levava, olha, tive assim uma colaboração imensa de vários alunos que passaram por mim nesse período, que me acompanhavam na confecção desse material didático. Gente, eu ia para a faculdade. No domingo, eu deixava o João em casa com o Dr. Jorge, com o Jorge, né, com o pai dele, e eu ia para a faculdade com os meus alunos. De vez em quando eu ia também, viu? De vez em quando eu ia. Para fazer material didático, atender paciente, fotografar. Naquele tempo era tudo filme radiográfico, que tinha que mandar fazer os slides. E fazer os slides, depois cortar, montar os slides, preparar a aula. E foi assim muito tempo. Agora hoje eu ainda participei de montagem de slide. Hoje está tudo muito mais tranquilo, mais fácil, a informação ela vem rápida. Nós temos muitos apoios de empresas que têm interesse em mostrar o que eles têm de evolução de material e que levam para os alunos usarem, para entenderem, porque você só vai conseguir usar alguma coisa se você tem que testar aquilo, tem que ver se isso aqui realmente funciona para mim, né? Então hoje está muito mais fácil, né? Mas foi uma trajetória bem grande, mas trabalho tem, mas foi prazeroso. Eu fiz mestrado, doutorado em Araraquara, e ali eu pude conviver com profissionais
de altíssimo nível, né? Professores que são referência nacional e até internacional. Então, eu tive uma oportunidade muito grande de conviver com pesquisadores, com pessoas que levam a odontologia realmente muito a sério, que odontologia não é modismo, né? Não Eu mesmo. tinha uma professora, professora Salete, que ela falava na pós-graduação e ela falava muito isso. Não tem odontologia de alto e nem de baixo nível. Tem odontologia. Tudo que você fizer fora do que é preconizado na odontologia, você está fazendo outra coisa, menos odontologia. E isso ficou muito impregnado em mim, sabe? Essa coisa de querer fazer a coisa como ela deve ser feita. Professor, e de fato, isso daí é impregnado na sua mãe, né, João? Porque, né, Everton, a gente escuta relatos dos alunos. Olha como é que é curioso. Semana passada, eu tive com a doutora Eloá, em Patrocínio. Sim, foi minha aluna, Foi sua Eloá, aluna. especialização. Eu atendo no consultório dela lá em Patrocínio, uma vez por mês. Eu sou convidado a ir lá e faço as cirurgias no consultório dela. E mencionei que eu ia, do projeto nosso, né, da ABO e tudo, né, acompanhe tudo, semana que vem vai ser com o pessoal da dentística, com o João e com a doutora Jesuânia. Aí ela falou assim, você vai falar com a Jesuânia? Eu falei assim, eu fiz dentística com a Jesuânia. E aí ela mencionou comigo, assim, espontaneamente, falando assim, nossa, a Jesuânia, ela é ótima. Ela gosta de ensinar, ela pega firme com a gente. E assim, isso refere-se ao nível de exigência que você quer que os seus alunos também tenham. Sem dúvida. Não é? Então, assim, coisa que a moçada hoje em dia não está muito acostumado, né? Cai entre nós, né? Não está. E, não assim, está. E isso aí que você está falando... Polêmica. Agora era cortes, né? Agora dos cortes. Eu achei até que a Eloá ia falar outra coisa. Nossa, você vai falar com a Jesuânia, mas ela é muito brava. Ai, a Jesuânia... Não, só elogios. Isso, né? Mas... sem dúvida, cada pessoa tem a sua maneira de ser, né? A sua personalidade, e eu tenho isso muito, muito firme comigo, que realmente eu quero que ele faça bem feito. Se o aluno me procura, é porque ele confia que eu posso ensiná-lo, que eu posso melhorar a condição dele, né? Agora, é a tal história. Às vezes você passa uma impressão de ser uma pessoa muito exigente. Não, eu não sou muito exigente. Eu apenas quero que faça como a minha professora me ensinou. A odontologia como ela deve ser. Mas, assim, eu sei que passa, às vezes, uma ideia para algumas pessoas, que os alunos sempre me trazem isso, né? Chegam hoje, eu já recebo alunos que os pais foram meus alunos, né? E eles falam, nossa, ela é exigente, ela é brava, né? Gente... é tudo uma questão de postura, de pessoal, né, de cada um. Mas o que eu quero é isso mesmo. Eu quero que ele saia dali, que eu respeito o que ele foi procurar. Ele foi procurar ser um especialista, eu respeito isso. Nós temos muito essa preocupação. Eu tenho essa preocupação de colocar no mercado uma responsabilidade, né? Um especialista, né? Um especialista. Mas só para amenizar, eu tive uma turma que sempre chegou realmente achando que eu era uma pessoa bastante rígida, né? E professora, doutora Jesuânia, só que rapidamente eles enxergaram esse outro lado que foi mudando no transcorrer da minha vida profissional. E aí eu passei a receber um apelido carinhoso, eu virei a Jesus. Então, né, sou a Jesus. E me agradou muito, né? Eu fiquei muito feliz de que vissem não só o lado professora, mas o lado humano. Todos nós temos, né? Com certeza. É como na formação de um veja assim, né? Às vezes parece uma formação de um adolescente ali, que enquanto ele está sendo cobrado pelos pais, ele nunca aceita, sempre está contra. Mas depois, na maturidade, vai ver o quanto foi importante, né? Aquela cobrança que foi realizada e de forma muito competente, né?
Então, professor, é isso. Você forma os eu profissionais falo com para bastante eles que responsabilidade. eu estou ali para eles estão me procuraram para aquilo. Então eu seria irresponsável de não oferecer, né? Professor, a senhora tá certíssima, continua desse jeito. Porque se fosse Agora- comigo, É a minha fosse comigo, essência. nos bastidores, ali nas nossas reuniões ali, eu já manifestei até a minha vontade de voltar com as provas, tá? Ah, tá. Isso aí é Pra uma aumentar o questão nível de... realmente. Porque Tá. na minha época tinha prova, eu prestei prova pra entrar, Ixi, mas hoje em durante dia, o se curso você tinha prova. Mas hoje em dia, se você Então, quer dar uma prova, Nossa, aí você começa. Se a todo prova é na mundo. segunda, sexta-feira o celular já começa a pitar. Se Ai, fosse- professor, eu tô com ansiedade. Ai, professor, eu não vou conseguir. Não, Então, assim, infelizmente, a gente tenta. Inclusive, a gente tenta dar uma amenizada nessa questão das provas, fazendo seminários, fazendo uma discussão dentro de sala de aula dos não, temas. Né, para tentar fazer esse aluno estudar um pouco, não ficar só naquela coisa da aula Isso. expositiva. Mas isso é de maneira geral, isso não é só na BO, né? A gente nota que é no Não. Brasil inteiro Sim. isso, né? Então, assim, aí a gente entra numa outra vertente aqui, né? A gente vai entrar na parte mais acadêmica, né? Mais metodológica. Mas, enfim, a senhora tá no caminho certo. Se fosse comigo- Ó, mas se a senhora quiser colocar a prova, quiser colocar presença, tem meu apoio, tá? Continua em construção. Né? É verdade. Deixa eu só Continua em construção. fazer só um adendo aqui, antes que eu seja cancelado. Não tô chamando ninguém de adolescente, não. Uma comparação assim, bem chula, mas deu pra entender, né? Que realmente, né, os professores têm que cobrar mesmo. Essa é a missão nossa, né? Cobrar pra Hoje em ter uma dia, boa quem formação. tem a fama de bravo sou eu, tá? Eu acabei herdando isso aí. Hoje eu sou Porque bravo. com o tempo, Não, então, um dia foi... sabe o que ele falou pra mim? Ele virou pra mim e falou assim: mãe, você depois que ficou velha, ficou fraca. Eu falei: que isso, meu filho? Eu fiquei sábia. Voz da A mão experiência. pesa no outro sentido, né, Outro professora? sentido, Né? exatamente. É isso Tem mesmo. maneiras da gente abordar o problema de formas diferentes, né? Com certeza. Né? Maravilha. Sabedoria, isso mesmo, né, gente? Bom, agora vamos falar do curso, então, específico do curso da dentística, né? A gente já conhece vocês dois, quem está nos escutando aqui tem a oportunidade. Vocês querem acrescentar algo de relevante que passou na vida de vocês? Eu tenho uma pergunta. Lembrei aqui agora. Vocês sabem que o Dr. Jorge, o pai do João e o marido da professora Jesônia, ele é um psicólogo referência aqui na nossa região, nacional. O convívio dentro de casa, no intuito, igual você teve a odontologia, você também teve a psicologia, Tive. né? Mas não foi essas coisas, não. Então, me explica, então, assim, vocês, agora, me fala assim, tudo que a gente conversou, das abordagens que a gente teve, assim, qual o efeito da psicologia na odontologia para o manejo, para que o tratamento seja mais adequado, para que o tratamento seja melhor conduzido? Como que vocês lidam com essa questão da psicologia durante os tratamentos estéticos? Bom, eu acho que... Porque, só antes de ver, porque assim, a professora comentou, a expectativa do paciente é a mais alta possível, Nossa. né? Alinhamento de expectativas, Estética, gente, é a coisa mais difícil de mexer. Então, assim, o paciente chega lá. Como que você vai falar que ele não vai ficar o Brad Pitt, que ele não vai ficar a Angelina Jolie? Não. E coloca ele na realidade e trabalha isso para ter uma aceitação? Olha, e eu acho que é fazer. uma coisa, não é uma coisa fácil da gente lidar, tá? Dentro dessa área nossa, porque todo caso tem sua limitação, né? Então, assim, e aquilo que eu falei anteriormente, quando chega pra gente, já tá muito destruído. Então, pra gente poder fazer aquele dente perfeito, eu falo assim que até o grande erra, porque senão todo mundo tinha dente alinhado, né? E não tem, né? Então, é difícil a gente conseguir reproduzir isso. A gente tenta fazer o máximo que a gente consegue, tá?
e às vezes desviando de muitos percalços, né? Porque todo paciente tem sua limitação. A gente não está tratando não é uma construção de uma casa, é muito pelo contrário, um ser humano que tem ali. Uhum. Então, o que que acontece? Suprir essas expectativas dentro de qualquer área, eu acho que da odontologia, é difícil. Né? Então a gente sempre tenta trabalhar junto, conversando, né, com esses pacientes, explicando, olha, a gente consegue fazer até aqui. Além disso, a gente não vai conseguir, tá? Mas dentro do que até desse ponto que eu vou chegar, eu vou fazer o melhor para te atender. Eu vou procurar todas as melhores soluções para poder atender o seu caso. E é o que a gente faz dentro dos cursos corriqueiramente. Tá? Então, seja que a gente esteja trabalhando com resina, seja que a gente esteja trabalhando com cerâmica, nós sempre tentamos oferecer o melhor. Quantas vezes a doutora Jesuânia vai para o laboratório para ficar sentado do lado do protesista, tá? Do técnico do laboratório, né? Desenhando o dente da pessoa. Né? Então ela tá ali, ela tá orientando aquele protético, porque às vezes o protético, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um banco de dentes que ele tem lá dentro lá da biblioteca dele, e ele vai montar aquilo ali, e se ele não tiver nenhuma foto do paciente, né, muitas vezes ele vai fazer aquilo de uma maneira automática, né, de uma maneira padronizada. Por falta de recurso. Por falta de recurso. De informação. Então, assim, quantas vezes, né, a minha mãe ou eu até tem que ficar de cima do protético, olha, eu quero que seja feito desse jeito, olha, esse dente não pode ficar assim, esse dente... Quantas vezes peças chegam prontas para nós, tá, para serem cimentadas, e a gente coloca aquilo tudo em posição e vê, não, aqui precisa ser ajustado isso, e aquilo precisa ser ajustado ali. Então, tudo isso volta para o laboratório para fazer esse ajuste. Então, existe um cuidado muito grande dentro do curso, é um alto nível de exigência tanto do paciente, mas também dentro da coordenação. Né? A gente tem essa preocupação, né, em levar o que há de melhor para aqueles pacientes, para tentar suprir essa expectativa. Só que nem sempre a gente consegue, por todas essas limitações que existem dentro da biologia do ser humano. Né? Então, osso muda, gengiva muda, você perde um dente, você perde a altura, o dente de cima que você perdeu, o dente de baixo ele vai procurar, então ele vai destruir, entendeu? Então, assim, existem muitas limitações que às vezes a gente não consegue, mas dentro do que a gente trabalha, a gente sempre tenta atingir o máximo dentro dessas limitações. E quando o paciente percebe que tem toda essa preocupação, a aceitação é mais fácil. É mais fácil. Dentro dessa questão aí, a gente procura sempre o que é o objetivo. Técnica e emoção. Sabe? É um trabalho que tem que envolver a emoção e a emoção do paciente. O que é que eu tenho a técnica? O que é que eu posso fazer com a minha técnica para atender aquele desejo do paciente? Isso envolve muita entrevista, muita conversa. Então, para a gente conhecer o paciente. Muitas vezes o paciente traz, sim, essas expectativas de querer ficar igual o Brad Pitt, né? Tom Cruise. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Eu tive uma paciente que ela levou um recorte de uma revista dentro da bolsa, uma paciente de uns 60 anos ou mais, ela levou um recorte da Bruna Marquezine e me entregou. Eu quero ficar com esse sorriso. Né? Então, não é só uma questão de idade que está ali envolvida, mas é uma questão de formato de rosto, de arcada dentária, de situação de perda de dentes. Periodontal. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado e de uma maneira muito sensível, né? Delicada, para você não constranger a pessoa e também não cortar aquele desejo dela, né? Por que eu vou tirar esse desejo, essa vontade que a pessoa tem, né? Essa alegria dela. Mas então a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade ela vem com conhecimento técnico. Tá? Então a gente precisa ter conhecimento. Quando você conhece o assunto, você consegue extrapolar a técnica e passar a usar aquilo de forma a mostrar para o paciente para que ele entenda que o que ele está desejando, às vezes não dá para alcançar exatamente aquilo, não dá para ficar igual a Bruna Marquezine, mas eu posso ficar com um sorriso
tão lindo, tão agradável, que eu olho no espelho e falo, nossa, como ficou bonito, como eu estou feliz. Eles falam, estou feliz, estou muito feliz, né? A gente escuta muito isso. Nossa, estou muito feliz. E é isso que a gente quer, trabalhar técnica e trabalhar emoção. Precisa que o dentista tenha essa sensibilidade de enxergar o outro, igual a frase que eu usei logo no início, além de um dente. Muito bem. Professora, ainda no biopsicossocial, eu vejo que uma coisa que é uma barreira, assim, uma coisa que vocês enfrentam é os elevados níveis de ansiedade da população, gerando hábitos parafuncionais. Exatamente. Isso aí é uma dificuldade, gera uma dificuldade, né, para os tratamentos que vocês fazem, né? O que vocês percebem lá nos tratamentos, que vocês abordam o paciente de uma maneira mais compreensiva, né? Uma maneira compreensiva e entender que quando ele chega com essas condições de dentes muito desgastados, só o nosso tratamento não vai resolver os problemas dele. É multifatorial, Tá? É né? É multifatorial. multifatorial. E nós precisamos saber colocar isso para o paciente, porque senão todo aquele trabalho que nós estamos fazendo de reabilitação vai ser perdido com o passar do tempo. Nosso objetivo não é restaurar aquele dente naquele momento, é que aquilo ali realmente seja para a vida do paciente, uma melhora de condição do paciente. E para isso precisa ter outras abordagens que não só a odontologia oferece. Perfeito, né? Lá na BO nós temos, né? Um atendimento. A gente já tem 2 anos que nós estamos com atendimento, nós estamos montando o núcleo de DTM, né? Uhum. E a gente já está com essa ótica aí do atendimento multidisciplinar, Uhum. que tem o fisioterapeuta, que é conduzido lá pela doutora Edilene, ela faz as liberações musculares, faz os exercícios para tentar amenizar e orientar os pacientes a diminuir os apertamentos, a diminuir os bruxismos, né? Sem dúvida, e ela tem feito Momentos. esse trabalho para nós. Nós temos encaminhado pacientes da dentística com esses Sim. casos para que ela dê esse suporte. Está sendo muito favorável, muito. Porque senão, Maravilha. na verdade, esses tipos de pacientes chegam no dentista, mas o dentista, na verdade, pega o bonde andando. Uhum. Não é verdade? Porque Sim. o problema odontológico é só um reflexo de um problema que ele já tem anteriormente há anos. Sim. Né? Sim, E a origem ali realmente é igual você comentou, né, Everton? A ansiedade do dia a dia, uhum. né? E o engraçado é que no meu consultório eu tenho notado que não tem faixa etária mais. Não de tem jeito faixa etária. nenhum. É o adolescente que Não, tá ali estudando no é. pré-vestibular, é a criança que tá ali, Até pressão criança. no dia a dia, Pacientes jovens, jovens, o adulto, o idoso, tudo. Não e tem assim, mais como só tende a separar. aumentar. E uma coisa também que a gente tem visto muito é a questão da utilização dos remédios controlados, né? Remédio para ansiedade, remédio para dormir, remédio para ficar acordado, remédio para ter atenção. Então, o que que acontece? Todos esses medicamentos servem para melhorar essas situações. Mas o que que eles causam? Xerostomia. E o que que mantém a saúde da nossa boca? Saliva. Então, no momento que você não tem saliva, então o desgaste é muito maior, Uhum. tá? A perda óssea vai ser maior também, tá? Porque vai desgastar dente, vai perder a dimensão vertical e cada vez mais forte, meu osso vai começar a reabsorver, tá? Então, existe toda essa questão também medicamentosa que a gente vive hoje em dia. E não é um medicamento que só o idoso toma, é igual você está falando. Todas as idades estão tomando esses medicamentos, sejam eles para vários tipos de tratamentos Sim. psicológicos, tá? E isso aí influi diretamente no nosso trabalho, porque a capacidade de tampão que a gente tem na saliva é o que mantém a estrutura dentária, né? Então, uma vez que você não tem saliva, isso vai acarretar outros danos no quesito aqui da dentística, que é a recuperação dentária, né? Que é a restauração dentária. É isso mesmo. Esse assunto é complexo. Isso aí vai longe, né? Esse dá direito a outro podcast. Né? Muito bem. Agora, voltando então à nossa questão do curso. Fale-nos agora, vocês dois fiquem à vontade, quem quiser falar. Qual é a duração do curso? Temos novas turmas? Quais são os dias?
Quais são as disciplinas? Fiquem Certo. à vontade. Bom, eu vou falar um pouquinho do aperfeiçoamento, você fala um pouco da especialização, tá? Então, o aperfeiçoamento que a gente tem hoje, nós temos o nome de Excelência Clínica em Restaurações Estéticas, tá? Ele passou por um processo de reformulação, ele já existe há muitos anos ali dentro da ABO, e nós, de mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, a gente começou a reformular esse curso para poder oferecer um tempo clínico maior e para poder agregar a parte do digital que a gente não tinha. Tá? Então, hoje, quem faz o curso de aperfeiçoamento com a gente, ele tem todo um contato com a parte digital. Às vezes não tanto quanto a especialização, mas a gente oferece isso para o aluno. Tá? E, além disso, a gente também traz toda a parte da odontologia, vamos dizer assim, analógica, com uso de resinas, com uso de cerâmica. Então, vamos dizer assim, o aperfeiçoamento hoje, ele seria assim, um pouco menos da metade de uma especialização, mas com uma qualidade de entrega muito grande, tá? Porque são 5 meses de clínica, tá? 2 dias por semana, e além disso eles têm 6 meses só da parte teórica e prática também, tá? Hoje a gente conta com a ajuda de professores de fora, tá? Por exemplo, a gente tem trabalhado a gente já teve a experiência dessa primeira turma do novo aperfeiçoamento, vamos dizer assim, porque ele já existia. Então a gente trouxe o professor Paulo Henrique Ramos, de São Paulo, que trabalha com o pessoal do Sato Zapata, que são dentistas que trabalham com estética, com resina, com cerâmica também muito renomados, e ele trouxe toda a parte dele, né, pessoal, da parte de estratificação de resina. Então hoje a gente tem uma aula que é só uma demonstração com o paciente, então o paciente fica lá o dia todo e ele faz todo o trabalho, às vezes, de 6 elementos, 8 elementos de lentes de contato, por exemplo, para os alunos verem, e depois faz uma prática em manequim. Há 2 semanas atrás eu trouxe aqui o professor Luiz Watanabe, que ele veio falar de impressão e modelagem 3D, também ficou aqui o dia todo falando com os nossos alunos, e foi muito proveitoso porque foi a primeira vez que a gente utilizou a impressora, né, lá da nossa instituição, né? Então Já a gente estreou, pôde então. ali, já estreamos, já pudemos imprimir ali um modelo, então ele trouxe todos os detalhes dessa parte. Então, assim, é um curso inovador, tá? Eu diria inovador, porque o programa ele acabou se modificando bastante para a gente poder entrar nessa parte mais moderna da odontologia digital. A parte moderna que você fala do scanner, da impressora e tudo, é no comecinho do curso? Eu distribuo. Ou é ao longo? A gente tem um pouco no começo, aí depois vai aumentando. Porque eu também não posso colocar nada muito complexo no começo, porque senão o aluno não vai entender, tá? A parte digital, ela até assim que a parte de escaneamento é até um pouco mais simples, é fácil. Acho que qualquer dentista com um pouco de experiência consegue ali começar mexendo naquele equipamento, mas ela envolve muito mais do que isso. Então tem padrões de escaneamento, existem a questão das malhas. Então, como é que eu vou identificar um erro no meu escaneamento? Então, assim, para eu chegar nesse ponto, eu tenho que dar uma pequena base para esses alunos. Mas sim, ele E focar na dentística. e tudo focado na dentística. Tudo focado na Tá. na dentística. Entendi. Tá? E são 11 meses, né? Como eu falei, são 6 mais 5, né? No caso. E um grande espaço para atendimento clínico também. Então, além de uma formação sólida, né, da parte teórica e prática que a gente tem ali no começo, a gente também entrega um grande tempo clínico dentro de clínica com esses alunos, com pacientes, né, fazendo esses trabalhos. Não são trabalhos tão complexos quanto o da especialização, mas o dentista que já entra nesse curso, ele já tem uma grande base de formação ali com que ele vai receber. Tá? Inclusive, o nosso curso atualmente são só elogios nesse sentido. Tá? Que todos os alunos estão muito satisfeitos com a entrega que nós estamos dando nesse novo formato do curso. Muito Parabéns. Bom, muito bom, parabéns. A Thaisa tá aqui do lado aqui, ó. Você tá falando aqui, eu já minha cabeça já fica mentalizando aqui uma demanda, viu, Thaisa? Assim, depois conversar com o João, pra gente formular um curso introdutório aos mecanismos digitais para os colegas cirurgiões dentistas que querem ingressar
Às vezes tem colega que já, que já tem a especialidade de dentística, já mexe com prótese, tudo, mas, cara, ele quer começar ali. Como que usa um scanner? Como que usa uma impressora 3D? Então, inclusive, já tá no papel já. Esse curso, ele já tá ali no forno ali, já tô mexendo doce vamos ali. ligar o forno. Exatamente, ele já está. Eu fiz, inclusive, para esse professor que eu trouxe, ele é meu amigo de mestrado, tá, o Luiz, e eu já fiz esse convite para ele vir se juntar com a gente. Então, ótimo, estamos pra alinhados, gente então. lançar esse curso aí de odontologia digital, um curso mais rápido, né, mas que consiga entregar isso aí para esses alunos, né, que estão procurando e não sabem muito bem por onde começar, tá? Beleza. Mas esse curso aí já está no papel já. Bom saber. E nós temos o curso de especialização, um curso já tradicional na ABO, né, há muitos anos. É um curso de 2 anos de duração. As aulas são de quarta a sábado. E tudo que o João falou a respeito do curso de aperfeiçoamento é o que nós trazemos também no curso de especialização, acrescentando uma carga horária clínica muito grande. Então, esse é um grande diferencial do nosso curso. O curso tem uma carga horária prática clínica extensa, pacientes desde casos de baixa complexidade até alta complexidade. O atendimento é individual, os alunos trabalham, não é em dupla, é um atendimento individual. Esse detalhe é importante porque ele tem a oportunidade de trabalhar realmente toda a carga horária para ele, para o conhecimento dele, porque quando trabalha de dupla, o tempo é dividido. Né? Então, no nosso curso de especialização em dentística, ele é um atendimento individual, uma carga horária extensa. Eu acredito que esse é um grande diferencial do nosso curso. Tá? É a carga horária extensa de clínica, porque é isso que a gente quer de um especialista, que ele treine, que ele aprenda a trabalhar, que tenha treinamento. E só com uma carga horária de clínica extensa, isso se torna possível. Então, isso o nosso curso tem. Toda essa parte de informática, toda essa carga horária teórica pesada, forte, porque o que justifica é a teoria que justifica a prática, né? Então não tem como simplesmente fazer sem ter conhecimento teórico. Então isso aí no curso de especialização é muito importante que a gente tenha esse cuidado, e nós temos uma responsabilidade muito grande de um conhecimento teórico, científico, prático, para que realmente a gente possa colocar para o dentista que nos procura, essa transformação que eles mostram, né? Eles iniciam, às vezes, é muito interessante que no começo eles se mostram inseguros e no transcorrer do curso, e assim que termina, eles já mudaram completamente, né? Já se tornam seguros, já têm segurança para se posicionar diante das dificuldades que cada caso clínico apresenta, eles podem diagnosticar, podem planejar, eles se sentem seguros, né, com isso. E essa é a característica principal do nosso curso. E antes do aluno ir lá na cadeira, ele tem um treinamento em bancada também. Né? Eu já vi vocês dando aula lá, bem legal. Sim, Inclusive, na sala que o nosso presidente, eu falo que o Everton é o nosso presidente João de Barro, porque ele gosta de construir as coisas, né? Na sala interativa agora, né, Everton, né? Agora nossa última aquisição foi o quê? Uma televisão, uma tela interativa, uma né? tela Eu cheguei lá, interativa. ele estava lá, eu falei, essa é a sala 4, que para mim era a super nova. E tem a sala nova e tem a super nova. Aí ele estava lá e eu falei, que sala é essa? Ele falou, é a 4, professora. É isso mesmo. É um espetáculo, as salas estão muito bonitas, os alunos elogiam muito, gostam muito, inclusive os nossos convidados ficaram encantados. Sim, todo mundo que vai. Todos eles que vieram. Tem sala que tem, para quem não está nos assistindo, saibam vocês que nós temos salas de aula com consultório integrado. Isso. Né, para poder, ideia do nosso Inclusive a nossa aula de estratificação é feita lá naquela sala. Ali fica o paciente, o professor, e toda hora ele para, explica, volta, faz, e a câmera fica filmando o tempo todo. Pena que não dá e pra é fazer muito cirurgia, legal, né? e é muito legal, viu? É muito legal, é uma forma muito interessante
da gente passar esses conhecimentos ali, porque a pessoa consegue acompanhar, ver o que está realmente fazendo. Porque às vezes a gente vive num mundo tão de rede social, né, que a gente vê às vezes 6, 8 dentes perfeitos ali, feito por algum profissional, e a gente não imagina o tempo que leva aquilo, né, para fazer. A gente acha que aquilo ali é coisa assim, vou sentar na cadeira do dentista e em 1 hora ele me libera com 10 lentes nos meus dentes. Não, mas não é assim, tá? Para chegar naquele resultado foram muitas consultas, tá? É porque no Instagram não tem como eu colocar. Né? Não tem como eu colocar. Nessa E aí, sala Então, tem. quando o aluno É. acompanha Consegue ver, isso, né? né? Quando o aluno acompanha isso, né? Fica lá o dia inteiro. Acho que o último nosso, a gente saiu de lá, era quase 10 horas da noite, com o professor fazendo no aluno, no paciente, no paciente modelo, né? Então, assim, é muito legal a gente poder mostrar o que, A que é o mundo realidade, né? real e o que é o mundo É. fictício, Ao né? vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Everton, explica pra turma aí como é que é essa cadeira lá. Tem as câmeras que viabilizam na tela, como que é? Me explica. Isso, e ali nós estamos cada vez melhorando mais essa sala, né? Colocamos uma grua para colocar a câmera fixa. Então, essa cadeira odontológica permite que façamos transmissões ao vivo para os alunos. Tem equipes odontológicas em todas as mesas também, né, em todas as cadeiras, para todos os alunos fazer aula prática ao mesmo tempo. Vamos colocar motor agora naquela mesa de professor também, que sentimos faz falta mesmo. Né, Faz essa falta falta ali, mesmo, faz. que vamos trocar ali. E começamos semana passada uma nova sala de aula. Opa, mais uma aí, mais uma Vai novidade. ser hiper nova. Essa que é hiper nova. Sala hiper nova agora. E ela vai ser aos moldes daquela que tem a TV com tela interativa. Então vai ficar muito bacana também. Então, isso aí é graças a todos nós, né? A união de todos nós juntos, que estamos ali juntos trabalhando em prol da BO. E eu pude acompanhar isso intensamente, né? Porque eu tô lá, o quê? Vai fazer quase 6 anos já, né? Então, eu acompanhei a transformação, né? Então, desde que eu cheguei, eu tô vendo, tem uma coisa nova sendo ali, estão quebrando ali não sei aonde. Às vezes eu vou lá, seu Milton começa a fazer barulho, eu tô dando uma aula, eu vou lá, seu Milton, dá uma paradinha aí que eu tô dando uma aula, daqui a pouco eu te libero. Então, assim, nós estamos em constante melhoria, né? A melhoria tá acontecendo devagar, mas cada vez melhor ali. Inclusive, agora nas clínicas, nós temos novos refletores, né? Refletores que a gente pode ter luz amarela, o que nos possibilita um tempo de trabalho muito maior com as nossas resinas compostas, né? Então, assim, tá cada vez ficando melhor a nossa instituição. Falando das melhorias ainda, tem uma salinha nova também ali, mas não de aula, que está quase pronta. Essa foi idealizada pelo Dr. Sérgio, que queria fazer, desde quando ele era presidente, falou assim, a gente precisa fazer um espacinho aqui, um espaço que é um cafofo para o dentista, um espaço ali de convivência, né? Então, estamos finalizando essa sala de convivência agora, depois de tanto idealizada. Porque a maioria dos nossos alunos são de fora de Uberlândia, né? Então eles passam o horário do almoço lá embaixo, naquele pátio. Então eles vão ter um conforto de um sofá, uma mesa para se alimentar, uma geladeira, uma televisão, um micro-ondas, Wi-Fi, o ar-condicionado ali. Então vai ter um espaço de maior conforto para eles ficarem ali. Estamos abertos às empresas que quiserem colocar seus totens, patrocinar os cafés, as máquinas. Com certeza. Com certeza, acho que essas máquinas, inclusive, seriam ótimas ali dentro. Ótima ideia. É uma coisa, né, que eu até pensei, nós vamos fazer uma dessas paredes, um desenho artístico parecido com aquela da Clínica 1. E nós vamos escrever lá assim, aprender, evoluir e transformar sorrisos. Mas depois do que a Jesana falou, a professora falou sobre transformar vidas, acho que vamos trocar a palavra sorrisos por vidas, hein? Muito transformar vidas. E assina, por favor, embaixo, professora doutora Jesus. Vamos eternizar essa frase dela. Dá o crédito. É uma né? eu acho que é boa. Eternizada. Boa. Evolui sempre, né? Isso. Evolui sempre. Está aberto para aprender, né, para mudar de ideia, para fazer de novo, para começar de novo, errar, repetir. É isso. Perfeito. Isso aí. A vida em construção sempre. É isso mesmo. Bom, meus amigos, a gente vai caminhando ao terço final da nossa... Estamos no tempo, Thaís? Ou você vai puxar minha orelha depois? Tá tudo certo? Estamos aqui Acho que já estourou. Mas é porque acho que já passou. Mas, quando o papo é bom, sempre estoura, tá? Exatamente. Então tá tudo certo. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gosto muito de encerrar com uma mensagem, com algo que faça
nos nossos espectadores, uma mensagem que agregue, né? E, pessoal, vocês, com relação mãe e filho, o que tem de essencial na atividade de vocês? Qual é a importância de estar vocês dois ligados? Como que é essa liga no dia a dia? Como que é trabalhar mãe e filho juntos? Eu acho que é um desafio, tá? É um desafio privilégio. diário, um privilégio, né? Porque ela é a minha maior inspiração dentro da profissão, né? Sempre foi. Mas eu acredito que é um desafio diário, né? Porque eu tenho um temperamento forte, ela também tem um temperamento forte. Às vezes a gente se estranha, tá? É normal. Super. Acho que acontece com Tá tudo certo. qualquer pai e mãe, qualquer mãe e filho, qualquer pai e filho, sempre vai ter uma discordância em algum ponto de sentido. Mas eu sempre tento observar o que ela faz e ver a capacidade dela de lidar com grandes situações. Às vezes eu estresso muito com alguma coisa, ela fala, não, meu filho, não é assim não, calma, vamos fazer assim que vai dar certo, né? Então ela me ajuda muito nesse sentido, e eu tento também ajudar ela, né? Apesar dela ser bem rígida, né? Bem turrona, né? Ela não é tão rígida com os alunos, mas com o filho ela continua sendo rígida, tá? Boa. Então, assim, eu tento, né? Então, por isso que eu falo que é um desafio diário, né? Porque a gente convive muito, não só lá dentro, quanto fora de lá também. Então, quanto mais a gente convive, mais a gente vai ter algum tipo de, vamos dizer assim, de discordância dentro do trabalho, dentro da clínica, mas da mesma forma que ela trabalha de forma com excelência, eu também tento copiar isso dela e fazer tudo na excelência. Algumas vezes eu escuto o que ela tem para me dizer, e outras vezes eu falo, não, isso aqui eu sei fazer desse jeito, dá certo, eu vou fazer do meu É o jeito. seu caminho, né? É o meu caminho, eu também tenho, Tá tudo também certo. tenho a minha história, né? Uhum. Mas eu acho que assim, a gente se dá bem dentro de clínica, e eu tenho cada vez mais abraçado as aulas teóricas também. Depois que eu fui fazer mestrado porque eu tinha esse problema, né? Porque da parte técnica, eu inclusive escuto das minhas professoras lá, como é um mestrado profissional, apesar de eu já ser especialista, eu tenho contato com clínica, né? E as professoras falam assim, não, João, você já sabe isso, você não precisa de fazer isso aqui, você já tem essa capacidade, né? E quando eu fui fazer o mestrado, foi para desenvolver o lado teórico, que era um grande problema, tá? Então, como agora eu estou conseguindo conciliar tanto a parte informática, parte de design, né, e a parte teórica dos cursos, eu tenho abraçado mais a parte teórica também. Então, eu tenho ficado mais dentro da sala de aula, eu tenho dado mais aulas teóricas, né, e, consequentemente, diminuindo um pouco a atuação dela, né, deixando ela para coisas assim, mais importantes. Então, às vezes eu pego alguns assuntos mais básicos, né, e aí ela vai pegando os assuntos um pouco mais complexos, até que um dia isso fica uma forma de conteúdo equilibrado, que a gente converse na mesma conversa, né? Ou No mesmo seja, tema. vocês fazem uma bela equipe. Vai ter um sinergismo ali. Existe uma sinergia, com certeza. Com Porque certeza. também tem que aliviar a senhora um pouco, né? Ah, também, eu né, acho que Luciano? sim. Porque senão, que adianta ter uma mão de obra barata aqui do lado, né? E pra você, professora, como é ter o filhão do lado? Olha, para mim é um orgulho, né? Eu fico muito orgulhosa, inclusive, de ver toda essa transformação, essa evolução que ele veio adquirindo com o tempo, né? Primeiro ele já falou que foi voltado para a música, e durante muitos anos, quando ele deixou a música e passou a trabalhar no odontologia, eu fiquei me sentindo um pouco culpada. A mãe está sempre se sentindo culpada de alguma coisa, né? A gente sempre acha que fez alguma coisa errada. E eu ficava assim com o coração assim apertado, sofrido, sabe, de ver que aquilo ali era também um desejo dele, que ele não estava se dedicando àquilo e tinha vindo por outros motivos para a odontologia. Então, hoje eu já estou bem mais tranquila com relação a isso, porque eu estou vendo como ele está ele está se encontrando. Eu acho que ele já se encontrou na odontologia como professor. Eu acho que eu vejo mais é isso, sabe? Porque clínico, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, como professor, eu estou vendo o entusiasmo que ele está adquirindo nesse contato, de querer ensinar, de querer ajudar as pessoas, de promover essas transformações. E isso me enche de orgulho e de satisfação. Os desentendimentos a gente tem, sim, não tenho a menor dúvida. São ajustes. São ajustes, né? Na verdade, são ajustes.
Tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis, mas a vida das pessoas é assim. E ele é um orgulho para mim. Eu estou vendo sim que ele está evoluindo, ele está crescendo muito como professor. Aquilo que eu acredito que um professor deve ter. Ele tem o conhecimento técnico e ele está o teórico, que esse mestrado que ele está fazendo foi assim uma mudança mesmo, né? Foi uma Sim, virada de chave na vida dele. sim, tô Uma muito virada de feliz. chave. Tô muito feliz Então, lá. assim, essa postura dele científica hoje está bem marcante e eu estou muito feliz de estar vendo isso. Eu acho que isso, para mim, é muito importante ter alguém na nossa equipe que tenha esse perfil. Então, ele tem esse perfil e eu estou muito feliz de contar com ele e com outros professores que fazem parte da equipe também, né? Com certeza. Especialmente ele, porque ele é meu filho, né? E é muito importante para a mãe ver que o filho está Bem encaminhado. bem encaminhado, né? E seguir o caminho dele, É. tá feliz no que está fazendo. É isso. E a sucessão, né? Uhum. Deixar sem também dúvida. a continuidade do seu trabalho, né, Continuidade, professora? é isso. Sim, eu mesmo, sempre né? falei isso, É a né, a questão do continuidade. legado, né? Legado, né? De É o manter o legado. legado. Desde que eu vim para cá, voltei para Uberlândia, eu sempre tive isso, né? Que assim, não, agora eu preciso continuar esse legado. Eu não posso deixar nadar e morrer na praia, né? Então É. vamos fazer alguma coisa para a gente poder continuar essa história, tá? E é isso que eu tenho feito esses E aí últimos anos. eu me lembrei de uma coisa aqui agora. Ele, quando criancinha ainda, ele ia lá para a faculdade comigo e ele sentava no. Até na ABO ele foi algumas vezes, já criança mesmo, e ele sentava na cadeira do dentista, na cadeira odontológica, olhava e falava assim: Nossa, isso aqui é muito legal, parece uma nave espacial. Então, desde criança, eu acho que ele já estava. O caminho Já dele já estava predestinado. predestinado para Tá. odontologia, para dentística e para ser professor. Amém. É isso aí. Muito bom. Ficamos muito felizes de ter vocês lá conosco, né? É isso aí, meu presidente. Nós Faça o também. encerramento, então, por favor. E nós já temos muito orgulho da senhora e ouvindo mais agora um pouco sobre a sua trajetória, ficamos mais orgulhosos ainda, mais admiradores ainda, né, Com Serginho? certeza. Porque o que a senhora passou depois de tanta evolução e dificuldades que foi durante essas evoluções que ocorreram, a senhora foi uma guerreira e chegar até aqui, estar atualizada, extremamente atualizada, é o exemplo para todos nós. Nós queremos chegar nessa fase profissional que a senhora está, né, e estarmos bem assim como a senhora também. Motivados, com energia, exatamente. né? Exatamente, Isso é a o- gente percebe da senhora. Então, muito obrigado novamente, muito obrigado, João, por estar lá conosco Imagina. também. Né, está ajudando muito nós nessa nova fase lá da BO. Uhum. Gratidão. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Eu também foi sou muito agradecido. bom. Fico muito feliz de a gente estar aqui hoje e poder falar de todo o nosso trabalho, da nossa vida, da nossa trajetória. Muito obrigada. Muito feliz. Obrigada. E eu agradeço muito a recepção que eu tive lá dentro da BO, tá? Porque eu saí de uma, vamos dizer assim, uma situação pós-pandemia, porque eu vim para cá, né? Então o mundo estava totalmente diferente e a BO me deu uma oportunidade que nunca eu tive na minha vida, né? Que foi poder estar no meio científico, né? Inicialmente científico, né? Docente científico e poder ter tido esse espaço para poder trabalhar com tanta liberdade, né? Com tanta tudo que eu pedia era atendido, né? Ó, vamos fazer isso aqui para melhorar, vamos dar um jeito nisso aqui, tudo isso foi atendido sempre, então eu agradeço muito essa oportunidade. Eu cresci muito dentro da ABO, tá? Profissionalmente. E eu sou muito agradecido por vocês, por essa oportunidade que vocês me deram. Maravilha. E eu É isso aí. agradeço nessa parte também, que quando ele voltou, que eu procurei o Dr. Everton, meu amigo Everton, né? e pedi para ele, né? A oportunidade para que o João pudesse trabalhar. E ele, que é isso, professora, a senhora nem precisa pedir. Eu falei, claro que eu preciso A pedir. casa é sua, né? É a casa Eu dela. falei, claro que eu preciso pedir. E aí foi com a anuência dele, a aceitação, e eu te agradeço. Quero ter. Que bom que eu tive essa oportunidade de falar isso publicamente. Muito obrigada, inclusive, por todo o seu trabalho nesses anos todos aí dentro da BO, você, o Serginho, né, Serginho? Importantíssimo. Estamos aí para Serginho, contribuir. né, e que a BO só tem se beneficiado e evoluído e melhorado muito a cada dia pelo trabalho que vocês têm mostrado e têm colocado ali.
Muito obrigada. Muito obrigado, Nós que professora. agradecemos. Todos nós temos uma história na BO, Sei, professora. temos. A senhora sabe disso, Sei. eu sei disso, o João É, está construindo essa É. história, o Dr. Uhum. Everton também está deixando um legado. uhum. Uhum. Nós não estamos lá por acaso, nós temos um sentimento porque Temos. nós sabemos o quanto é difícil, Uhum. mas é recompensador. Compensador. É isso aí. É isso. Obrigado por vocês estarem conosco Nada. e obrigado a você que está aí nos acompanhando, assistindo a mais um ABO Woodcast, pelo seu tempo, pela sua paciência e pela sua amizade. Até o próximo, fiquem com Deus e vamos lá. Vamos lá.